Hello all and welcome to another DSM Aquaculture. Bem-vindos ao nosso webinário de aquicultura. Temos o prazer de ter a Gorgam Nicole de Rabobank DSM. Vamos falar o que esperar no setor de aquicultura em 2023. Antes de começar, gostaria de lembrar que vocês podem fazer perguntas durante o evento entrando na caixa inferior de Q&A. A sua pergunta será respondida no final do webinar. Para mudar a língua, vocês podem fazer um clique e vocês verão uma janela para mutar a língua original. Ele entrou em Rabobank em 2005. Gorgem é um analista focado no setor de produção de produtos do mar e ele dá assistência, ele vê finanças, ele trabalha com capital de risco e também risco. Ele é um orador regular em conferências de produtos do mar e tem produzido relatórios falando sobre a indústria no setor marítimo. Ele tem um mestrado da Universidade de Maastricht e um MBA. Senhor Gorgem, temos o prazer de tê-lo aqui no nosso prazer e pode começar a sua apresentação. Muito obrigado, Tiago. Muito bom dia a todos. Eu vou projetar a minha tela. Como o Tiago disse, hoje vamos falar sobre salmão e camarão. Muito obrigado pelo convite, um prazer falar no seu evento. Para aqueles que não conhecem Rabobank, somos um dos maiores emprestadores do mundo agrícola e no mundo aquícola, desde genética, cultivo, processamento. Estamos presentes em todos os continentes, de Nova Zelândia, a Patagônia de Alasca, a China, e sou responsável pelo setor de aquicultura, como foi mencionado. Aqui tenho 3 pontos. Antes de mostrar toda a questão de salmão e camarão, vou mostrar alguns aspectos sobre a inflação e a recessão que estamos experimentando aqui e a situação econômica, mas tenho detalhes sobre o impacto na conduta sobre alimentos do mar. Aqui tivemos um ciclo tivemos Covid, tivemos o boom de Covid, depois tivemos inflamação, agora estamos entrando para a recessão. Temos passado por alguns anos turbulentos. Eu tenho dados do Reino Unido, dos Estados Unidos. Isso foi dados até setembro. E essa tabela vê o preço de varejo de grupos de produtos. Aqui em laranja, temos também alimentos do mar refrigerados e também congelados, que de fato, de todas as categorias apresentadas, produtos ou alimentos do mar apresentou menos inflação. Há muita diversidade, mas se vemos massas, óleos, não vemos uma inflação tão alta como vemos em outros setores. Agora, se vemos a conduta de compra do consumidor, no mesmo período, mesmo estudo, há uma conduta de recessão no Reino Unido. Os 3 grupos de produto que aumentaram em volume nessas últimas 12 semanas seriam peixe enlatado, seria frango congelado e também hambúrgueres. São o que as pessoas falam quando o bolso aperta. Eles estão se afastando de alimentos do mar resfriados, também carne fresca, também vemos o declínio de alimentos do mar congelado e aqui há muitos camarões. O próximo
é mais detalhado. E aqui podem ver à direita, eu destaquei também salmão e camarão de água doce. A categoria está em vermelho e vermelho nos últimos 52 semanas. Salmão diminui em volume em 8% nas últimas 52% e 11%, e camarão são 9 e 8%. São números completamente diferentes da tendência a longo prazo. Camarão e salmão são as proteínas que se consomem mais no Reino Unido desde 2017 a 2020. Salmão aumentou 15% e camarão aumentou 7%. Um dos vetores mais importantes de consumo de alimentos do mar diminuiu. O que acontece aqui no Reino Unido? No setor de refrigerados e congelados é uma coisa sem precedente. Agora, se vemos os Estados Unidos, eu tenho essa cifra e preciso explicar o que é. Essa linha representa o delta vis-à-vis o trimestre do ano anterior. E isso é estável em termos de alimentos do mar fresco. Aqui vemos um aumento. Aqui podemos ver que as pessoas estavam armazenando produtos do mar enlatados durante a Covid. Eles fizeram isso durante muito tempo e em 2021, durante o primeiro trimestre, eles viram que isso não era necessário e houve uma queda. Que agora as pessoas estão começando a comprar mais alimentos do mar enlatados. Isso significa que é uma desaceleração e isso é comum na recessão. Agora, congelados, tivemos também uma armazenagem de produtos congelados e houve um aumento de 50% em um trimestre, em uma categoria que não aumenta a duplos dígitos. As pessoas compraram air fryers, congeladores, freezers e conforme a pandemia se resolvia, a categoria congelada caiu até certo ponto, mas agora se estabilizou em 39% por acima de 2019. Toda a curva de demanda se deslocou e as pessoas compram mais produtos congelados. Eu destaquei camarão porque a categoria de produto congelado mais importante. Na parte superior você vê as vendas em dólares e aumentou 52% vis-à-vis 2019 e também 19% em camarão cozido e quando vemos em valor 32% caiu, claro, caíram durante o terceiro trimestre, mas também caíram vis-à-vis 2021, mas ainda a um nível muito mais alto que antes da pandemia. E, finalmente, os alimentos do mar fresco com cifras interessantes. Aqui vemos uma queda, a linha vermelha seriam mariscos, e podemos ver um declínio em dígitos duplos em dólares. Agora, aqui temos a linha azul, os peixes e salmão é a única categoria na categoria de produtos frescos que não cai. Aqui há um padrão claro de recessão, também congelados aumentando, resfriados aumentando um pouco e frescos também caindo bastante. Vamos entrar na parte de salmão. Aqui vocês têm o modelo atual que temos. Noruega, se vocês lembram, no ano 2021 foi um ano de booming com 12% de crescimento, porque transferiram muito salmão de 2020 a 2021. O último trimestre foi transferido. Claro, também não conseguiram repetir esse ano é negativo. E desde o início do ano teremos um crescimento ligeiro. Chile
Como vocês podem ver, se vocês lembram, no ano 2020, essa linha roxa decidiram não colocar muitos peixes na água porque estavam preocupados com a pandemia. É um ciclo de 2 anos. O que foi impactado foram 2021 e 2022 com números negativos e a crescimento gradual. Até 2024, que já temos uma projeção, porque a maioria dos peixes estão na água, Chile não vai conseguir o volume que eles conseguiram em 2020. Portanto, seria um suprimento apertado. Agora, para os outros, vocês podem ler isso depois, mais ou menos há notícias positivas no Reino Unido, Canadá, estável, as Ilhas Faroe crescendo bastante com pequena produção. Agora, nos outros, há boas notícias, principalmente Islândia, que será um grande produtor europeu. Você junta tudo isso, o que vamos ver é que tivemos um ano negativo em 2022, o primeiro ano negativo por algum tempo. Temos que mostrar a 2016 para ver um ano negativo, para explicar os preços altos no início do ano e nos últimos 2 anos. O bom crescimento, 3,9% a 4%, não são cifras ruins, impulsionadas por Noruega e outros países. Se estão interessadas em que mercados tiveram bons desempenhos ultimamente, como devem interpretar essa tabela? São os últimos 12 meses comparados aos últimos 12 meses anteriores, que finaliza no trimestre 3. A Europa foi plano, Estados Unidos não foi ruim, China 13%, para aqueles que estão no Brasil, 2,6% também não é ruim para este período. Em geral, durante os 12 meses, finalizando no terceiro trimestre, o setor desacelerou menos 1%, que está de acordo com a tendência. Quando falamos sobre preços, aqui vocês veem esse cenário de preços altos. Aqui temos o filé de Chile vendido em Miami. Tivemos preços muito altos durante os primeiros 2 trimestres devido à escassez de salmão e uma grande demanda. E conforme o ano passou, os preços se normalizados, mas estamos por cima dos outros anos. Há uma boa demanda nesse setor e o fornecimento está melhorando, embora haja uma conduta de recessão. A demanda de salmão continua boa e os preços estão por cima do ano 2019 e 2020 e 2021. Agora temos o preço em Oslo, na Noruega, tivemos um pico insano e os preços estão caindo. Se vocês veem isso do ponto de vista de empresa, não se beneficiaram desse pico porque era um preço spot, mas agora todo mundo tem contratos. Portanto, os produtores estão indo muito bem com relação à realização dos preços. E na Europa temos uma curva de futuros e ontem consultei aqui, temos os futuros para trimestre 1, 2, 3 e 4 e o que vemos, os preços nos 90s e 80s, que são preços altos. Ou seja, se você compara 2022, talvez estejamos por baixo do pico, mas estamos acima dos preços de 2021, quando vemos os preços de futuro. O mercado espera um fornecimento apertado, apesar dos ventos contras que esperamos. E agora vou falar sobre um novo cenário. No ano 2016, tivemos uma correção. Eu lembro que houve uma correção e naquela época isso criou um novo preço. Antes de 2016, o promédio era 40
Portanto, se criou uma nova plataforma. Depois tivemos o período turbulento da pandemia e agora podem perguntar se isso vai acontecer ou não, mas a média atual é 80 e temos um ano negativo e também coincide com os preços futuros por cima de 80 NOK. Pode ser que estejamos entrando num novo período onde o preço médio do salmão chegou a um novo nível. Vamos ver se vai resistir o tempo e se a recessão vai desafiar isso, mas de acordo com a atual situação, parece que vai acontecer. Portanto, antes de entrar a Camarões, preciso de falar sobre uma coisa importante que aconteceu na Noruega. Se vocês seguem as notícias de salmão, em setembro, o governo norueguês anunciou um pacote de 40%, um imposto de 40% acima dos 22% de impostos. E tentaram fazer isso em 2019. O parlamento votou contra, portanto, mas é um imposto baseado em lucro. O que sabemos é que esse imposto passará por uma nova votação o dia 4 de janeiro e será implementado no dia 1º de fevereiro, se for aprovado. Agora está 50%. Agora, a indústria desaprova, isso outros jogadores também desaprovam esse imposto. Todas as grandes empresas diminuíram os projetos de investimentos em comprar novas licenças, todas foram canceladas, o que significa que isso ameaça o potencial de crescimento ao longo prazo de Noruega. Vocês podem ver uma queda considerável. Noruega crescia 45%, talvez somente vai crescer 1 ou 2%, se isso se materializar, ninguém sabe. E o que sabemos é que haverá uma revisão dessa proposta, será diferente antes da votação. É eminente saber qual será a nova proposta, mas é um marco de imposto. Todo governo de esquerda está vendo isso. Se Noruega, com seu grande capital, com a grande receita de gás e petróleo, precisa de um imposto como esse para a indústria aquicultura mais sustentável e mais importante. E o que será que os governos no Chile, Brasil e outros lugares, eles precisam muito mais. Quem dirá esses governos? Será que esse é um novo precedente? Eu realmente não sei, mas é importante observar o que vai acontecer, como vai ser implementado e que tipo de efeito tudo isso vai ter na indústria. Um imposto tão alto no lucro vai ter grandes repercussões. E claro, e eu acho que para finalizar, bom, tecnologia, para o salmão, a tecnologia e o futuro e as tecnologias importantes que deveriam garantir o crescimento do setor. Um seria baseado em terra e pode ser através de RAS ou RAS completo. Se vocês observam a indústria de RAS nos últimos anos, podem ver que ele é lento, é difícil e há mais juros, há maiores custos de construção. Também temos inflação, será muito desafiador para ter impacto para o RAS e com os noruegueses diminuindo o investimento, RAS não se desenvolverá tão rápido. Eu realmente não sei como será impactado a indústria offshore. No momento, não há imposto sobre a indústria offshore. Há esperanças que talvez isso possa ser um novo projeto de prioridade para a indústria norueguesa, mas é muito cedo para falar sobre isso. Mas há muitos questionamentos com relação à indústria e com relação aos impostos, juros, tudo. Isso é salmão, tá? Parece bom para o próximo ano, mas vamos ver o que vai acontecer com a questão de impostos. Talvez não seja aprovado pelo parlamento norueguês e nada
aconteça. Agora vou falar sobre o setor de camarões e quero começar com os preços. Aqui vocês têm os índices de importação de camarão nos Estados Unidos, que seria, temos aqui um ponto de inflexão. O ano começa em alta, estava em alta no final de 2021 e esse preço continua aumentando e ao longo do ano caiu e superamos 2019. Vejam a situação atual. É um preço muito baixo. Isso vai disparar uma reação de fornecimento e, claro, isso é impulsionado pelas exportações no Equador e também fraqueza em demanda. Vamos ver o que aconteceu nesse setor. Essa gráfica, eu tenho um gráfico de fluxo por aqui importação de camarões por grandes compradores e há três grandes compradores, Estados Unidos, Europa e China. 2020 está em vermelho porque era a pandemia. China comprou 1 bilhão menos de camarões em valor, se vocês lembram. Eles acharam traços de Covid do lado de fora de um pacote de congelado de camarão, eles bloquearam todos os pacotes. Em 2021, houve uma grande recuperação dos Estados Unidos. Claro, teve mais importação dos Estados Unidos, 5 bilhões, todo mundo aumentou, mas a China não se recuperou o primeiro semestre de 2021. Bom, mas vamos ver 2022, não tem um padrão. Aqui eu dividi isso em 3 trimestres, onde temos dados. E basicamente, Estados Unidos começou de forma positiva, o resto mais ou menos é normal. E o segundo trimestre também continua a aumentar, mas no trimestre 3, Estados Unidos e Europa ficam negativos, eles compram menos. Eu acho que foi em agosto, os Estados Unidos teve um ponto de inflexão e comprou menos. Vejam, China, 1 bilhão mais. De repente, eles mudaram as suas regras de compra, abrandaram as condições de compra, portanto, eles aumentaram, agora se desloca dos Estados Unidos para o China. Mas a grande história que todo mundo fala é Equador. Equador. Eu não conseguiria inventar essa curva. É uma curva fantástica com excelente desempenho no Equador, saindo como principal produtor por causa de modelos de baixa intensidade e com clima excelente. E eles compraram a terra em 80 e 90, não poderiam replicar isso novamente. Eles superaram a marca de 1 milhão de toneladas em 2021. Agora, atualmente, nos dados que eu tenho, que eles aumentaram 32% até o ano, durante o ano em volume, eles continuam o seu crescimento esse ano. E o que realmente aumenta esse crescimento é o retorno da China. Aqui podem ver é quando China encontrou esses traços de Covid nos pacotes e eles mudaram para a Europa e para Estados Unidos, mas agora estão de volta a 60% da produção do Equador vai para a China. A previsão deve ser 30. Uma pesquisa, temos 30% o ano passado, 30% de crescimento esse ano e provavelmente 10 e 15% o próximo ano. Simplesmente é um fenômeno ver que Equador continua crescendo nesse ambiente, nesse nível de preços e custos. Aqui era o que eu queria mostrar. 30% vai ser a realidade para o ano passado e esse ano, e provavelmente vão produzir 1,3 milhões de toneladas. Eles vão superar a Tailândia esse ano. Quem sofre agora? Ásia. Ásia não tem
não têm a capacidade de competir com preços com o Equador, eles não têm a produção do Equador e eles têm uma distância de mercado quando vendem aos Estados Unidos. Índia, que era o maior exportador, acabou de ser superado por Equador, mas eles realmente tiveram dificuldades de crescer desde 2019, foram afetados pela Covid e se recuperaram. Em 2022, caíram novamente pelos problemas de baixos preços e altos custos. A expectativa talvez seja uma recuperação o próximo ano. Vamos ver o que acontece. Agora, no momento, as exportações estão planas. Esses são dados até o mês de outubro e dependem muito dos Estados Unidos. É o principal mercado. Isso vimos na primeira parte da apresentação, quando eu disse uma diminuição de consumo de mariscos nos Estados Unidos. É difícil para os indianos trabalhar com isso, mas China representa uma pequena porcentagem das suas vendas e eles sofrem mais que Equador. Vietnã também é outro produtor asiático e eles também estão planos. Ao longo do período não produziram mais do que 2022. A taxa de crescimento é menos 2% e, em média, era 11%. Essa é a história da Covid, da inflação e o custo de matéria-prima. E agora a pressão também que vem do Equador. Agora, Indonésia, um pouco mais otimista e porque eles dependem muito nos Estados Unidos e a situação era boa até agora, mas eu acredito que as coisas vão mudar. Essa pesquisa sugere que continuarão bem. No entanto, eu vou juntar tudo agora. Nossa visão até o momento é que provavelmente houve um grande crescimento em 2021 entre 15% e 20%, que é o que o mercado cresceu, um crescimento fenomenal que foi impulsionado por demanda e os Estados Unidos. E o ano 2022, a China se recupera como comprador, 10% provavelmente esse ano, e isso é impulsionado por Equador, quando o resto de Ásia está plano e a América Latina indo bem. Para aqueles que são do México, do Brasil, também há crescimento aqui. Haverá um crescimento em toda a América Latina, mas Equador vai representar 70% da América Latina. E América Latina em posição de liderança, e será o caso nos próximos anos. Se criamos um padrão de crescimento, se modelamos isso, até agora o CAGR foi 4,2% nos últimos 15 anos, e são os anos IMS onde houve doenças, um surto de doenças com anos difíceis, depois tivemos recuperação, depois anos em alta. Aqui temos diferentes mercados. Se isso foi 4,2% até 2030, será que teremos 4% em CAGR? No camarão, acho que sim, vamos chegar a 6 milhões de toneladas em 2026 e 7 milhões de toneladas em 2030. E o crescimento será impulsionado por América Latina e o Equador capturado a maior participação e haverá alguma diminuição na Ásia nos próximos 2 anos antes da recuperação e participar do crescimento. Não esqueçam que a Ásia é competitiva quando vendem a mercados locais produtos processados e a China. Bom, minhas conclusões finais sobre camarões. Bom, já vimos períodos desafiadores, um período onde houve altos custos de ração, também havia altos custos de frete que diminuiu um pouco mais. Os custos na Ásia ainda são altas e os preços agora estão por baixo de 2019. Este é um desafio.
Você pode argumentar, agora somos uma proteína muito competitiva. Haverá uma reação de suprimento dos produtores. Se você é um produtor, você não está ganhando muito dinheiro. Nos próximos 100, 150 dias, os produtores de camarão no mundo vão reagir, alguns vão sair menos, uns vão cultivar menos. Não o Equador, mas talvez Ásia e outros, sim, vão seguir esse caminho. A curva de suprimento vai responder, mas haverá uma resposta da curva de demanda. Nesse ambiente inflacionário, tudo é mais caro, mas o camarão é mais barato agora. Portanto, os menos vão se ajustar, os varejistas vão abrir mais espaço para o camarão nas suas prateleiras, e em 2023 devemos ver um equilíbrio de mercado com diferentes preços, mas haverá um equilíbrio e depois os preços começarão a subir novamente para refletir esse novo balanço. Tá? Muito obrigado por participar. Eu espero que vocês tenham achado essa palestra interessante. Muito obrigada, muito obrigado. Se desejam fazer perguntas, façam as suas perguntas pela caixinha Q&A. Já temos perguntas aqui. E no final, agora vou para português. Se vocês precisam fazer alguma mudança na sua plataforma, por favor, façam isso agora para mudar as línguas. Vou apresentar a nossa próxima palestrante. Stephanie é graduada em Medicina Veterinária pela USP, Universidade de São Paulo, com uma passagem pela Business and Economics School da Universidade de Adelaide, da Austrália, e pós-graduação em Administração pela Fundação Getúlio Vargas. Stephanie entrou na DSM em 2015 pelo programa de trainee, trabalhando nos departamentos de desenvolvimento de novos negócios, comercial, marketing e formulações, na parte de operações, e nessa última posição pôde liderar um time de 10 pessoas pela América Latina, definindo estratégias, indicadores do departamento e trabalhou em projetos globais. Em 2022, Stephanie se uniu ao time de inteligência de mercado global para dar suporte aos clientes da América Latina, referente às perspectivas de mercado do agronegócio e novidades do setor. Então, Stephanie, bem-vinda ao nosso webinar e a palavra é sua. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada, Thiago. Obrigada a todos. Primeiramente, obrigada pelo convite e parabéns, Gorgian, excelente apresentação. Informações muito interessantes. O que eu trouxe aqui hoje de informação vai complementar um pouco a apresentação do Gorgian. Ele falou de Aqua, eu vou falar aqui mais sobre economia, um pouco sobre as doenças que estão afetando os setores de suíno, os setores de aves, e também trazer um pouco sobre a parte de grãos, a parte de insumos. Então, começando aqui, a gente trouxe, falar aqui um pouquinho das incertezas que a gente está passando agora no curto prazo, apesar de aqui, na América Latina, a gente já está com a situação de Covid, assim, mais controlada. Na China, a gente tem a política de zero Covid, que ainda tem pessoas passando por testes, tem dificuldade de entrada de turistas, então vou comentar um pouquinho para vocês o que está acontecendo, um pouco dos desdobramentos. A disponibilidade de mão de obra, os custos de mão de obra estão bem elevados, é um dos fatores que ajuda aí no aumento dos custos que a gente está enxergando. Eu estive na Europa há pouco tempo, o Gorgian pode comentar também para confirmar, vários lugares que você passa ainda tem muita vaga de emprego, o pessoal querendo mão de obra que não encontra. Então, realmente, tem essa dificuldade no momento. E também o crescimento mais lento no PIB para esse ano e para o ano que vem de algumas economias. Também nós temos aí a peste suína africana, temos a China recuperando e alguns países aí com alguns focos ainda de peste suína africana, vou comentar um pouquinho com vocês. Então, ainda é um pouco desafiante aí essa situação ali na Europa, na Ásia. E a questão de custos de produção, então a questão de preço de grão,
fertilizante, energia, transporte, tudo isso aumentando aí a questão de custos e dificultando para vários setores, não só o aqua, aves, suínos, de conseguir aí margens positivas na sua produção. E nós temos aí também a guerra na Ucrânia presente. Deixa eu passar aqui. Então, falando um pouquinho de Covid, a gente tem a Câmara do Comércio da União Europeia, deixa eu pegar aqui o nosso laser point. A Câmara do Comércio da União Europeia, ela liberou em setembro um posicionamento sobre como algumas empresas, não só europeias, mas também americanas e de outros países, veem a situação que está acontecendo do Covid na China. Então, eles comentam, né, que eles têm vontade de investir na China, mas que na situação do atual momento é muito difícil de entender, né, o que está acontecendo ali e de investir, de aportar valores para futuros investimentos. Então, tem muitas empresas, inclusive a DSM faz parte dessas empresas que estão nessa Câmara do Comércio da União Europeia, estão revendo seus investimentos para os próximos anos devido a essa interferência que o governo tem em algumas políticas na China que causam impactos para toda a economia e são bem grandes, né? Aqui também nós temos algumas das últimas informações, algumas positivas, né? A gente tem o período de quarentena para viajantes internacionais, ele diminuiu de 7 para 5 dias, ou seja, há uma perspectiva de melhora, de uma calmaria nessa questão de controles. Antes você precisava fazer 2 testes de PCR dentro de 48 horas, agora já foi baixado para 1 teste de PCR. Então, as coisas estão começando a melhorar um pouco, porém, nesse position paper foi indicado que não há uma perspectiva de suspensão dessa política até o final do primeiro semestre do ano que vem. Então, aqui a gente tem também alguns dados de vacinação em alguns países, e aqui o número de casos que a gente já tem baixado, né? Mas ainda na China tem esse controle bem forte, com o objetivo de zero Covid, que realmente é bem difícil. Aqui também trouxe alguns dados econômicos para a gente ter uma ideia de como estão as principais economias, e aqui alguns dos países da América Latina. Desculpa que não dá para trazer todos os países, são muitas informações, mas temos aqui alguns na América Latina. Então, mostrando aqui a questão do PIB, alguns dados que refletem o crescimento econômico. Cada mês que passa, que a gente vem acompanhando, as taxas de crescimento de alguns países, elas vêm diminuindo para 2022, e na América Latina, aqui, o Brasil, ele estava com uma perspectiva, se não me engano, de 1% e veio crescendo, mas para o ano que vem, a gente tem uma visão de redução. Então, cada mês que foi atualizando, a perspectiva de crescimento econômico para 2023, que é a barrinha azul escura, ela vem caindo um pouco. Então, aqueles rumores que talvez haja uma recessão nos Estados Unidos, na União Europeia, pelo que a gente vê, talvez não seja tão forte assim uma recessão, mas uma desaceleração econômica, com certeza. A gente vê aqui indicadores, esses dados são todos da Bloomberg. Para 2023, na União Europeia, um crescimento estimado de 0,2%, e Estados Unidos, 0,4%. Aqui nós temos o Chile, dados da Bloomberg, crescimento econômico para o ano que vem de menos 0,9%. Aqui temos também a taxa de juros e as projeções de inflação, muito importantes para a gente entender também, junto com a dinâmica de câmbio, de dólar, esses fatores eles estão sempre atrelados. Então, pelo que a gente vê, taxa de juros aqui mais ou menos constante, e projeções de inflação para o ano que vem menores que as desse ano, porém ainda para alguns países altas, né? Estados Unidos, União Europeia, que estão acostumados com inflações menores. Taxa de desemprego também, correlacionando com os rumores de uma recessão, a gente vê manutenção da taxa de desemprego. Em alguns países ela tem leve aumento, em outros países ela tem uma leve queda comparado com esse ano, mas no geral ela tende a se manter igual.
E aqui também, outras das preocupações, né, desse ano, a gente tem aí a guerra na Ucrânia, dada pela Rússia. Então, aqui, desde o início do conflito, a gente teve picos super altos de trigo e de milho, e a gente foca bastante nesses dois grãos, justamente porque a Ucrânia, ela é uma grande exportadora de trigo e de milho para o mundo, principalmente ali na União Europeia, os países da Arábia, da região da Arábia. Então, aqui a gente tem, até a data de 11 de novembro, a gente tem aqui o milho, desde o começo do conflito, com mais 6% de aumento no preço, e o trigo com mais 7,6% de aumento. Temos aqui alguns indicadores de preços futuros, a gente gosta de ouvir bastante o pessoal do Rabobank, e de acordo com o Rabobank também, eles esperam que os preços dos grãos, está aqui embaixo, eles estejam por volta de 10% a 15% no ano que vem, abaixo do pico do que foi agora 2022, aqui no quarto trimestre, né, início de 2023. Então, ou seja, traduzindo, os preços que a gente estima vão se manter elevados, eles não voltam a níveis pré-pandêmicos, porém já não estão mais naquele pico de quando o conflito começou. Questão de gás natural também, talvez valha a pena comentar. A Europa, durante aí primavera, verão, outono, deram uma reduzida, iniciaram medidas de controle, né, de contenção no uso do gás, ela tem surtido efeito. Então, agora, para o inverno, a gente vê aqui o preço do gás natural baixando, refletindo aí o sucesso de algumas políticas que eles implementaram para poder conter esse uso do gás e salvar para o inverno esse material. Aqui também, né, nós temos mais algumas análises aqui do Rabobank. Nós vemos aqui como um fator positivo, né, apesar de tantas dificuldades que a gente está passando, é sempre bom lembrar que uma coisa é certa, a gente tem um aumento populacional e com isso a gente tem um aumento da demanda por proteína. Então, aqui no dia 15 de novembro, a gente chegou a 8 bilhões de pessoas no planeta, foi um marco. Não sei se vocês acompanharam, mas essa curva aí tende a aumentar a 10 milhões até 2050. Então, a gente vai precisar continuar a produzir alimentos. E a questão de proteínas alternativas aqui, pelo que a gente vê, hoje em dia não tem escala para produzir no volume que a proteína de origem animal produz. Então, não vemos a proteína alternativa como um competidor forte da proteína animal, mas sim ele serve para complementar e para atender nichos específicos de consumidores que existem, que demandam esse produto. E lembrando também que com esse crescimento populacional, a gente tem mudança de gerações, mudança no comportamento dos consumidores, e a gente tem que pensar um pouquinho como é que a gente está se comunicando com essas gerações, né? Nós temos aí uma tendência a ter comunicações muito técnicas, textos muito largos. O pessoal que trabalha na indústria animal geralmente gosta de detalhes, de entender bastante o que está acontecendo, mas e os nossos clientes? E essa nova geração que está vindo, como será que eles se comunicam? Se a gente vê pelas mídias sociais, a gente vê que é uma foto e uma frase, e é com isso que a gente tem que passar a mensagem. Então, aí a gente tem falado um pouco para o setor de aves, setor de suínos, como que a gente está comunicando a qualidade da nossa carne, como que a gente está querendo crescer no mercado com o tipo de comunicação que a gente tem utilizado. Será que funciona? Será que a gente tem que mudar essa forma da gente se comunicar para continuar crescendo? E aqui eu trouxe um exemplo do perfil de produtos, né, do ciclo de vida de produtos de frango. Eu não encontrei ainda uma curva parecida com o ciclo de produtos de aqua, mas para a gente ter uma ideia, né, a gente pode usar isso de referência para a aquacultura, que a gente tem produtos que eram vendidos em alto volume antigamente e hoje já não são mais os principais produtos vendidos, por exemplo, a ave inteira congelada, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, já é um produto que entrou em declínio. E o que está vindo aí com bastante força são produtos de linha gourmet, refeições pré-processadas,
produtos sem gordura, pré-prontos. Então, tentar entender o que o consumidor está querendo para a gente trabalhar sempre um pouco à frente do que o presente nos mostra. Então, por exemplo, hoje a gente vende bastante tipo de produto, e no futuro, será que vai ser esse mesmo futuro, né? Uma frase que o Adolfo, que trabalha aqui com a gente também na inteligência de mercado, ele costuma falar o que nos trouxe até agora, no presente, não é necessariamente o que nos vai levar ao futuro. Então, rever um pouco o que a gente está fazendo hoje, projetando lá para o futuro. Talvez valha a pena a gente pensar nisso para a questão de Aqua, e ver que produtos que a gente está lançando no mercado e o que é a tendência de demanda no futuro. Então, falando um pouquinho aqui sobre grãos, a gente começa com milho. Tivemos aqui uma segunda safra já 100% colhida, uma safra de 116 milhões de toneladas no Brasil, e safra 22, 23 aí com expectativa de 126 milhões de toneladas. Aqui, antes de entrar no detalhe, interessante a gente comentar da questão de balanço de oferta e demanda global de milho, da safra passada para a próxima safra, tem aí uma estimativa de queda de 4%. E a gente pode ver aqui a demanda bem apertada com a questão da oferta e os estoques em níveis de 25,9%, né? Estoques um pouco mais baixos do que o histórico. Isso é devido também ao fato de que a gente teve muita seca nos Estados Unidos e na Europa. Então, nos Estados Unidos, cada mês que passou aí dos últimos 4 meses, por 4 vezes consecutivas, a gente teve queda nas projeções de produção de milho nos Estados Unidos. Fechou em 353 milhões de toneladas, e também a qualidade, ela caiu, não só a quantidade, devido a essa seca que teve ali nos Estados Unidos, e foi uma baixa total de 30 milhões de toneladas. Então, se a gente for ver, 30 milhões de toneladas é praticamente o que a Ucrânia conseguiu, geralmente planta, e a Argentina que produz 50 milhões de toneladas. Então, só o que os Estados Unidos deixou de produzir com a seca é mais da metade do que a Argentina produz. Então, é um volume bem grande, o que influencia, sim, na questão de preços. Então, a gente teve aí essa questão de aumento dos preços nos últimos meses com essas notícias da safra americana. E na Europa também, a gente teve uma seca muito forte, a menor safra desde 2007, 2008 para o milho, com queda de 21% de produção com relação à safra passada. Então, a gente teve bastante impacto pela seca na Europa também. Então, a Ucrânia continua produzindo bem menos do que costumava produzir. Ano passado, ela produziu 48 milhões de toneladas de milho, e esse ano ela está produzindo 15, para a gente ter uma ideia do tamanho da Ucrânia. E aqui, então, questão de preço, a gente estima a mesma coisa que trigo, como a gente comentou, o milho, preços ainda se mantendo em níveis mais altos, bem mais altos que os pré-pandêmicos, e a gente não vê tanta mudança, eles não vemos que ele vai cair tanto, né? A depender dos desdobramentos que vem com a questão do conflito e a questão de próximas safras, né? Também lembrando, taxa de câmbio é bem importante para os preços locais de milho. Então, fatores para a gente ficar de olho é a questão do clima, que eu vou falar um pouquinho mais como vai ser o clima nos próximos 3 meses, e taxa de câmbio e a questão da guerra na Ucrânia, ficar de olho para a gente entender como vai ser a oferta e os preços de milho. Passando um pouquinho para a soja, na soja, a gente tem aí, do mesmo jeito que a seca impactou o milho nos Estados Unidos, ela impactou também a soja, porém tem outros países, como o Brasil, por exemplo, que estão com uma produção bem alta, comparada com o ano passado. Então, a safra estimada do Brasil, que já está semeada, a expectativa é que ela esteja 22% acima da safra passada. A gente teve aí
4% mais de área sendo utilizada. Então, semeadura em 57%. Em algumas áreas aqui do Brasil, a gente tem o Mato Grosso, Goiás, com um pouco de seca, então tem um ritmo mais lento ali. Porém, esses números, na safra que vem, já mostram aqui a produção global de 391 milhões de toneladas de soja produzidas, uma expectativa de aumento de 10%. Nos Estados Unidos, a gente teve, então, esse impacto negativo para a safra que foi colhida, de menos 3,4% versus o ano anterior, e também a qualidade dessa safra, ela deu uma reduzida. Na Argentina, em setembro, o governo ele queria estimular um pouco a venda antecipada da soja, então, em setembro, ele criou uma taxa de câmbio específica para a venda de soja, né, subindo de 139 para 200 pesos o dólar. Ele não fez isso só com a soja, ele fez isso com outros produtos também do país. E esse câmbio vantajoso para a venda da soja fez com que as exportações naquele mês fossem 37% do total negociado e chegou aí a 2,3 milhões de toneladas, as exportações chegaram a esse valor. A gente está vendo, vou comentar um pouquinho de clima, então tem um pouco de seca ali na Argentina, eles estão bem atrasados no plantio, está na época de plantio ali na Argentina, e o que a gente leu é que é o maior atraso em 20 anos. Então, isso põe um pouco em dúvida aí também como vai ser essa próxima safra. Esses números aqui podem mudar, de repente podem se reduzir um pouquinho, a depender de como vai esse clima na região da Argentina e também aqui em Mato Grosso, Goiás, dentro do Brasil. Isso fez com que os preços subissem um pouquinho nas últimas semanas, agora em novembro. Passando para falar um pouco de farelo e óleo de soja, como a Argentina ela não estava vendendo tanta soja, né, já que o dólar ele estava desfavorável, a China correu para o Brasil e para os Estados Unidos para tentar comprar um pouco, garantir o seu fornecimento do Brasil e dos Estados Unidos. Isso elevou um pouco o preço da soja no mercado. E com essa nova taxa de câmbio e as vendas, a gente teve aí uma volta dos preços, uma queda dos preços, já que a Argentina entrou no mercado vendendo bastante. E a Argentina também, ela tem uma safra, voltando aqui um pouquinho, a safra da Argentina está estimada em 51 milhões de toneladas, sendo que ano passado estava 44. Então, apesar dessa alta venda em setembro da soja em si, o total de esmagamento, ele ainda vai ser em alto volume, então a gente tem aí uma expectativa boa de esmagamento, né? Mais 16%. E aí você tem, então, essa leve subida aqui no final, já que a gente tem o clima trazendo algumas dúvidas sobre a safra da América do Sul. Mas os preços em si também, aqui vale para a questão de farelo, os preços também se mantendo um pouco altos e não tendem tanto a baixar quanto nos níveis pré-pandêmicos. Não vemos que esses valores voltem a valores pré-pandêmicos. Talvez relacionando um pouco com o que o Gorjan falou, acho que para o preço do salmão, talvez seja um novo patamar, não sei se a gente chegou nesse novo patamar para grãos também, mas é difícil voltar, pelo menos por enquanto, para esses preços pré-pandêmicos. Questão do óleo de soja, vale a pena comentar que tem muitos fatores que influenciam o preço do óleo de soja, como a oferta e disponibilidade de outros tipos de óleos também, como óleo de palma na Indonésia, a questão do petróleo, demanda por biodiesel, demanda da China. Então, nós temos aí a demanda, por exemplo, falando um pouquinho dos últimos meses, os Estados Unidos voltou a aumentar a demanda por biodiesel e isso levou ao aumento dos preços, né? A abertura do Mar Negro também fez com que os preços caíssem um pouco, já que a gente conseguiu lá na Ucrânia exportar mais óleo de semente de girassol. Isso fez com que o preço dos demais óleos caíssem, né, com a maior oferta no Mar Negro.
E aqui é o mesmo cenário, os preços se mantendo em níveis mais altos, menores do que os picos que a gente já viu. Questão de trigo, na Europa, a colheita ela terminou, e a gente tem aí a seca afetando não só a Europa, mas a Índia. Então, a gente tem aqui para a safra 22-23, 103 milhões de toneladas na Índia, 109 na safra passada. E na Rússia, a Rússia compensou um pouco a seca da Europa. Ela teve boas chuvas, bons níveis de precipitação, com um total de 91 milhões de toneladas de trigo, aumentando 10%, 10 milhões de toneladas aí, desde agosto nas expectativas, com bons rendimentos e uma boa produção. Ucrânia também produzindo, menos, mas produzindo 20 milhões de toneladas. E nos Estados Unidos, também devido à seca, uma redução de 10% para essa safra, comparado com a safra passada. No Canadá, a gente tem uma produção de 35 milhões de toneladas, 57% maior do que o ano passado, porque ano passado a gente teve forte seca, né, impactando todas as culturas, canola também, trigo. E aqui, na questão de produção, então bem alinhada com a produção anterior, porém aqui no caso, a demanda para a próxima safra, essa safra atual, né, e o próximo ano, ela está maior do que a oferta. Então, um ponto de atenção aqui para a questão de preços, né, com uma demanda estimada maior do que a oferta, a gente tende a ter uma inclinação dos preços para cima. Então, ficar de olho aí como vai ser essa demanda de trigo. Questão de óleo de peixe e farinha de peixe, nós tivemos aí durante toda essa pandemia uma alta demanda por ômega 3, questão de saúde. A produção da safra canadense, como eu comentei, pela seca, ela foi muito afetada. E esses foram fatores aí que impulsionaram bastante o preço para cima, né? Então, uma alta demanda com uma produção mais baixa, a gente tem aí os preços subindo. E aqui a IFFO, né? Eles preveem para 2022 uma produção de óleo de peixe bem similar a 2021, já que nós tivemos aí um pouco de baixas no Peru, no Chile e na Índia de produção, e alguns outros países compensando o volume, Estados Unidos, por exemplo. Questão de farinha de peixe, nós temos aí duas forças bem fortes para esse produto, o Peru, que é o maior produtor, e a China, que é o maior consumidor. Então, qualquer alteração que aconteça nesses dois países, seja de menor produção, maior produção, ou maior demanda, ou menor demanda, ele impacta essa dinâmica de preços que a gente vê aqui. No caso, a gente teve uma produção um pouquinho menor do que até julho, né? A produção um pouquinho menor do que o mesmo período de 2021. Então, a gente tem uma oferta um pouco menor do que do ano passado. E a China mantendo bons níveis de importação, ou seja, a demanda subindo, o que impulsiona, né? Fortalece essa subida de preços. Aqui a gente tem os estoques nos portos chineses. A curva vermelha de 2022, ou seja, como é que nós estamos com os estoques de farinha de peixe na China, estoques aqui altos, né, refletindo essa alta demanda. E aqui também as importações da China. Então, 2022, que é a curva vermelha, a gente pode ver que ela está em níveis, por exemplo, mais altos aqui do que 2020. E se a gente pegar pela área do gráfico, parece que tá realmente alto, refletindo essa demanda da China, o que suporta os preços. Falando um pouquinho de clima, e depois eu vou fechar só com alguns outros comentários, que a gente já está no horário. Questão de clima, a gente tem o Laninha presente, não só até dezembro, mas aqui até fevereiro. Faltou só eu mudar aqui no slide, tá, gente? Então, temos 76% de chance do Laninha permanecer até fevereiro, ou seja, as regiões que estão com seca, talvez continuem com seca até fevereiro. Essa é a característica da Laninha, né? Trazer um pouco mais de seca para essas regiões, e regiões
tem algumas regiões também que ela traz mais chuva, então depende da característica de inverno de cada região, ela intensifica essas características de inverno. Então, por exemplo, se a gente for comentar para o Brasil, a gente tem aqui na região sul um volume de precipitação que ele pode estar dentro ou abaixo da média na Argentina, ali no centro-oeste brasileiro. E uma neutralidade climática, ou seja, quando o Laninha ele começa a ir embora, no relatório mais atual, ele está dizendo que talvez a gente tenha um clima mais ameno, ou seja, na média do normal daquela estação a partir de março, abril. Esse relatório ele é atualizado a cada mês e a gente acompanha. E nos primeiros relatórios, o Laninha estava esperado para ir embora em, por exemplo, outubro, mudou para novembro, mudou para dezembro, agora já está para ir embora em março. Então, assim, também isso aqui não está escrito em pedra. Cada relatório que sai, de repente a gente tem visto o Laninha se estendendo um pouco mais, então não me surpreenderia se esses dados eles continuassem se arrastando por mais um tempo. Mas o dado de hoje é que Laninha permanece aí até fevereiro, março. Ops. Então, passando rapidamente aqui, falando um pouco sobre gripe aviária, acho que é interessante a gente ver o que está acontecendo com outras produções de proteína animal. Então, a gente tem ainda presente gripe aviária nos Estados Unidos, com alguns novos surtos acontecendo, e isso tende a se intensificar ainda mais agora, nessa época de inverno do hemisfério norte. Então, temos também influenza aviária no Canadá, com alguns pontos de infecção. Então, infelizmente, talvez isso tenda a piorar um pouquinho agora no inverno, já que a gente tem uma curva de incidência e ela sempre é maior nessa época de inverno. Duas notícias novas que a gente tem é que foi encontrada a influenza aviária de alta patogenicidade na Colômbia e também no Peru. No Peru, na região aqui de Los Cangrejos, foi essa semana, se eu não me engano, semana passada, saiu uma nota do Senasa avisando desse foco. Esse foco ele está em aves silvestres, foi encontrado em pelicanos. E na Colômbia, em aves de fundo de quintal, nessa região de Acandi, próximo ao Panamá. Então, é alguma coisa para a gente ficar alerta para essa questão sanitária, né? A gente está sujeito às aves silvestres, aves migratórias, então tomar muito cuidado com a questão de sapato e com as medidas sanitárias, né? Do mesmo jeito que a gente vê isso acontecendo na influenza aviária, é bom a gente ficar de olho para as doenças de água também e cuidar bastante para não espalhar. E aqui, peste suína africana no mundo, como que tá? Também temos aí, ainda está ativa a peste suína africana em alguns países. No relatório de novembro, ainda está presente alguns focos novos na Europa e também na Ásia. Então, a gente tem aí esse número aqui de total de cabeças afetadas, está em 2 milhões agora. E a peste suína, ela ainda continua com alguns focos, então ainda não está totalmente controlado. Aqui eu ia comentar um pouquinho sobre as importações de carne suína na China. Só para vocês terem uma ideia, em 2021 ela caiu bastante. Essas são as importações totais de carne suína na China. E nesse ano aqui de 2022 elas deram uma estabilizada. E esse aqui é a recuperação do rebanho de matrizes na China. Então, ele vem se recuperando aí desde 2020, finalzinho de 2019, e está passando aí por uma renovação genética nessas matrizes. E aqui o último slide, também uma análise do Itaú BBA, e aqui ele mostra uma projeção com, acho que é interessante comentar, a China antes ela tinha as criações de suíno predominantemente de pequenas e médias escalas, né, com pequenas e médias propriedades. E com essa mudança toda que a peste suína africana trouxe, houve uma intensificação na produção, uma industrialização, e hoje em dia temos, na maioria, propriedades
maiores e bem mais tecnológicas do que antes. E isso traz também uma mudança na matriz nutricional dessas fêmeas, desses suínos. Ou seja, o consumo de soja, o consumo de milho, tende a aumentar na China, essa é uma estimativa que a gente viu, já que a gente tem essa intensificação na matriz nutricional e uma nutrição muito mais profissional hoje em dia desses suínos. Então, tem essa estimativa de crescimento da demanda das importações chinesas de milho e soja para até 2025, 2026. Então, vamos ficar de olho para ver como vai mudar isso na dinâmica mundial de oferta e demanda. Acho que é interessante passar esses dados para ter uma ideia. E aqui, finalizando os pontos de atenção, então, vamos ficar atento ao clima, né? Estados Unidos, América do Sul, porque o Laninha está presente. Essa questão do acordo que foi renovado agora, dia 15, né, de novembro, ver como é que continua essa questão. Zero Covid na China e sobre o impacto na demanda do consumidor, justamente por essa inflação, né? Como é que o consumidor vai se comportar nesses próximos meses. Então é isso, trouxe um pouquinho de informação diferente do que acho que vocês estão acostumados a ver de Aqua, mas talvez, espero que tenha agregado um pouco de valor e tenha complementado as informações que vocês já têm. Muito obrigada. Muito obrigado, Stephanie. Ótimas informações aí, bastante pertinentes, não só para a cultura, mas a todo o público que está envolvido com nutrição animal, produção animal, né? Não só espécies aquícolas, mas que influenciam aí também o nosso mercado de aqua pelo consumidor final, né? Esse mix de proteína que pode estar variando com a maior produção de uma espécie, o custo de produção das espécies e o custo final do consumidor, que sempre impacta também. A gente recebeu aqui algumas questões, lembrando que também você ainda pode fazer pergunta aqui aos participantes, né? Então eu vou trocar agora para inglês para fazer a pergunta para o Gordon. Gordon, I have a question here about any comments on the impact. Algum comentário sobre o impacto, sobre a notícia que recebemos na Noruega, que tiveram problemas com água-vivas. Vocês viram algum impacto? Repeat the question. It's about the jellyfish outbreak in Norway, right? Seria o surto de água-vivas na Noruega. Agora não tem uma análise completa desse surto. Até onde eu sei é que não foi tão grave. Foi um surto leve. A gente vê isso com frequência, se comparamos a surtos anteriores, não é muito diferente, mas infelizmente no momento não tenho dados para responder essa pergunta com propriedade. Aqui outra pergunta. Estamos nos aproximando ao final do ano e o Ano Novo Chinês. Na preparação do novo ano chinês, você espera uma boa expectativa? Você acha que haverá uma melhora de exportação? E qual é a sua expectativa com relação aos confinamentos na China? Será que isso vai impactar as exportações? E qual seria a perspectiva em geral sobre isso? O aspecto mais importante o camarão é a espécie do mar que China consome mais. E houve uma melhora significativa nas importações chinesas. Agora, o impulsionador não é o Ano Novo Chinês. Coincide, claro, mas seria o relaxamento das medidas de controle da Covid. O relaxamento dos produtos. Houve um grande aumento no trimestre 3,
com 1 bilhão a mais de camarão entrando na China e o quarto trimestre esperamos que seja forte, porque o mercado chinês está se abrindo e também é muito sensível a preços. O mercado chinês compra muitos produtos do mar e eles querem um bom negócio. Portanto, acreditamos que China será um grande impulsionador no trimestre 4. Isso coincide com o Ano Novo Chinês, porque aí se vê muito consumo, né? Portanto, se você está comemorando o Ano Novo na China, podem esperar bastante camarão no prato. Agora, por outro lado, não vimos nenhuma novidade de salmão. Há um crescimento, mas de uma base baixa. Mas, em geral, a China não está fazendo grandes mudanças para fazer com que a importação do salmão seja mais fácil e menos problemática. Isso vai demorar um pouco. Emanuel Garduno. Você poderia fazer um comentário sobre quais são as expectativas para o setor da tilápia na América Latina? Você teria esse tipo de informação? Não estava preparado por isso, mas não, em Seattle, apresentei os achados das metas do GSE. Se eu lembro assim, era positivo. Havia grande crescimento na maioria dos países da América Latina. Eu acredito que também um aumento significativo no Brasil, que é o líder absoluto quando pensamos na produção de tilápia. Portanto, não lembro as cifras exatamente. Essa pesquisa aparece no site de Rabobank. Há um crescimento significativo e isso é um contraste quando vemos os 3 grandes produtores de tilápia, que China, Indonésia e Egito, e todos eram números de um dígito. China e Indonésia eram 2%, e Egito, acho que era 4 ou 5%, mas depois de uma queda. Parecido também camarão, a América Latina está numa trajetória de crescimento e a Ásia está numa trajetória de queda quando pensamos no camarão. Muito obrigado, Jorgen. Talvez a próxima vez deveríamos incluir no nosso webinar tilápia. Sim, eu poderia ter feito isso porque eu dei uma palestra sobre tilápia no mês de setembro. Bom, eu somente tinha 30 minutos. E aqui eu tenho uma última pergunta para Stephanie. Poderia dar uma perspectiva de 2022, 2023, a colheita de soja e os rendimentos das culturas. A gente vê hoje uma análise da Conab muito positiva para a soja aqui no Brasil. Porém, essa parte do clima, ela traz um pouco de incertezas. Então, a gente já viu que o Laninha ele vai estar presente, se estendendo aí até março, que é uma época crítica, né, para a parte de crescimento da planta. O plantio, né, aqui no Brasil, a maior parte já foi feito, tem um pouquinho de atraso ali no Mato Grosso, Goiás, mas a maior parte do atraso está na Argentina. Então, aqui no Brasil, por exemplo, boa parte foi plantada, mas na Argentina eles estão com maior atraso em 20 anos. Então, talvez ali na Argentina a gente tenha consequências ainda um pouquinho mais fortes dessa questão de safra 2022, 2023. Para o Brasil, a gente também tem que ficar de olho nessa questão do clima. Não dá para dizer agora se o quanto que essa safra ela pode mudar,
de acordo com essas informações, de acordo com o clima, mas a gente tem que ficar de olho, porque se a gente tiver um clima um pouco mais forte nessa questão de seca, os preços tendem a subir, já que a safra de soja dos Estados Unidos, ela também teve uma queda, aí, se eu não me engano, de 4%, devido ao clima seco no hemisfério norte. Então, tem que ficar de olho aí na questão climática e nos relatórios enviados, eu diria, porque não tem nada muito certo. Perfeito, Stephanie. A gente recebeu aqui uma última pergunta do Antônio Hernandes Grimes. Obrigado, Antônio. Vou falar em português, espero que possam traduzir, né? Mas ele agradece a informação sobre a expectativa e o consumo de camarão na China e pergunta para a gente da DSM, eu vou tomar a liberdade de responder, né? Qual é a nossa estratégia para 2023 nesse sentido? Bom, Antônio, nossa estratégia como uma empresa global, provedora de soluções, nutrição, soluções de nutrição e saúde é continuar inovando. A gente entende que em tempos, né, de incerteza, em tempos difíceis, mas também em tempos que estão mostrando aí um tremendo crescimento da indústria de camarão, a gente deve continuar inovando e tem muito a se fazer ainda na parte de sustentabilidade de camarão. Nesse sentido, a gente leva soluções ao mercado, soluções principalmente ao mercado produtor de alimentos, né, onde estão aí parte dos nossos clientes, parte importante dos nossos clientes. Nesse sentido, a gente fala sobre melhor aproveitamento dos alimentos, dos nutrientes, né, coisas que a gente pode levar soluções através de enzimas, a saúde do camarão, como melhorar a qualidade de produto. Tudo isso são pontos focais para a gente vai trabalhando no decorrer do ano, de acordo também com a leitura que a gente vai fazendo do mercado, com as necessidades que tem os produtores, e entregando soluções, entregando inovação através de tecnologias de saúde e tecnologias nutricionais. Então, fazer esse comentário aí, obrigado pela pergunta. E que a gente tem aqui, obrigado pelo comentário, né, reforçando aqui o tema da inovação. Antônio, obrigado. Então, finalizando mais esse webinar, gostaria de agradecer a todos aqui presentes, agradecer aos nossos speakers, Gordon, Stephanie, muito boas informações relevantes. Lembrando que essa informação vai estar disponível, o webinar foi gravado, vocês podem acessar depois. E qualquer dúvida que tenha, a gente fica à disposição para vocês. Agradecemos aí a participação, comentários, perguntas e espero encontrá-los novamente no nosso próximo webinar, DSM Webinar Aqua Series. Muito obrigado a todos, tenham uma excelente tarde.